E aí, pessoal? Hoje a gente vai se aprofundar num tema que mexe com a gente de um jeito bem profundo. A história, mas vista pela lente da psicanálise. Uau, que interessante. A gente vai explorar como o cristianismo primitivo surgiu e como ele se transformou ao longo do tempo, usando como base o livro O Dogma de Cristo, do Erich Fromm. Fromm, ele é incrível. O que chama a atenção desse livro? Bom, o que me fascina é que o Fromm vai além daquela análise individual, sabe? Ele mergulha na psicologia social, buscando entender como as condições da época, a economia, a política moldaram as crenças, as ideologias. É fascinante mesmo. Ele chama isso de caráter social, né? Essa ideia de que a sociedade molda o indivíduo. Exato. É como se a gente pudesse usar a psicanálise para decifrar os mistérios por trás dos eventos históricos, né? Entender como as forças sociais influenciaram até a fé das pessoas. É uma perspectiva bem única. E para a gente começar a desvendar esses mistérios, que tal a gente voltar no tempo? Imaginar como era a Palestina do século D sob o domínio romano. A Palestina do século Faia era um lugar, como posso dizer, um caldeirão em ebulição. Nossa. Era pobreza, revoltas populares, um desejo enorme por um Messias libertador, impostos altíssimos, exploração, conflitos. As pessoas viviam oprimidas pelos romanos e pela elite judaica. Difícil imaginar, né? Dava para sentir no ar a necessidade de uma mudança radical. E nesse cenário surge João Batista, né? Pregando a chegada do reino celestial, canalizando toda essa esperança de um futuro melhor. Exatamente. A pregação dele era um reflexo da época, um período marcado pela crença no Messias poderoso que viria para acabar com o sofrimento e trazer justiça. Tinha toda aquela literatura apocalíptica que reforçava essa ideia. É como se as pessoas estivessem esperando uma reviravolta completa na ordem social, né? Uma intervenção divina que mudasse tudo. E aí surge a figura de Jesus Cristo. Sim, mas aí é que a análise do Fromm se destaca. Imagine só. Para aquelas massas oprimidas, a imagem de um Messias poderoso e vitorioso não se encaixava mais. É verdade. Eles precisavam de alguém que os entendesse. Exatamente. Alguém que tivesse passado pelas mesmas dores. Que representasse a realidade deles. E aí entra Jesus, o Messias que sofre, que se sacrifica. Ele representava a realidade daquelas pessoas. Não faz muito sentido. Mas o Fromm vai além, né? Ele encontra algo surpreendente na cristologia primitiva. A ideia de um homem elevado a Deus. Sim. E para ele, essa ideia, mesmo que inconscientemente, expressava uma certa hostilidade em relação à figura paterna. Hostilidade, uau. E de como ele explica isso? Ele relaciona essa hostilidade com a situação social da época. As massas queriam derrubar os governantes, queriam uma inversão da ordem social. Era uma revolta contra a autoridade e isso se refletia na religião. Interessante. Rejeitar a figura do Deus Pai era como rejeitar a autoridade terrena. Nossa, então a ascensão de Jesus como o Messias sofredor era, na verdade, a expressão simbólica da revolta das massas contra a opressão. Exatamente. É como se a fé deles fosse moldada pelas condições sociais, né? É incrível como a gente pode traçar esses paralelos. A história e a psique humana são conectadas de maneiras complexas. Mas a história do cristianismo não para por aí, né? A gente sabe que o dogma cristão passou por grandes transformações ao longo dos séculos. É verdade. Que mistérios será que a gente vai desvendar a seguir? No próximo bloco do nosso Deep Dive, a gente vai entender como essas transformações aconteceram e o que o Fromm tem a dizer sobre elas. Fica ligado para descobrir mais. Preparado para voltar para a Palestina do século Guion. A gente parou naquela mudança, né? Quando a figura de um Messias que sofre vira o centro do cristianismo. A gente até pensa que depois que o cristianismo virou a religião oficial de Roma, foi só sucesso, né? Mas parece que não foi bem assim. Não foi tão simples. A ascensão do cristianismo não significou o fim dos debates, dos conflitos internos, e teve um movimento em particular que colocou a igreja para pensar o gnosticismo. Gnosticismo? Nunca ouvi falar. O que era isso? Era um movimento complexo, com várias vertentes. Mas, para simplificar, eles acreditaram que a salvação vinha através de um tipo de conhecimento secreto, uma iluminação espiritual. Eles meio que rejeitavam a ideia de um reino na Terra, sabe? Entendi. Então, ao invés de focar na transformação social, eles buscavam uma salvação individual e espiritual. E como a igreja reagiu a isso? A igreja não gostou muito, né? Via o gnosticismo como uma ameaça, uma heresia. Afinal, eles questionavam a autoridade da igreja, a promessa de um reino celestial. Teve um embate ali para defender da doutrina oficial. Faz sentido. Era uma disputa por poder, por influência. Quem que se deu melhor no final? A igreja conseguiu conter o gnosticismo, mas essa disputa deixou marcas. A ênfase na salvação individual, central para o gnosticismo, acabou influenciando a doutrina cristã. É como se a igreja tivesse absorvido algumas ideias dos seus rivais, né? E que, se não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Mas, além dessa briga com o gnosticismo, teve outras mudanças importantes nesse período. Claro. Uma mudança crucial foi a consolidação da Igreja Católica com uma instituição poderosa, com uma hierarquia.
No começo, as comunidades cristãs eram mais igualitárias, sem uma estrutura rígida de poder. Mas a partir do século V, a coisa muda. Começam a surgir bispos, padres, toda uma hierarquia. E essa mudança na estrutura também se refletiu no dogma, né? Totalmente. A figura do Papa, como líder supremo, ganha força. A igreja assume um papel central na vida das pessoas, ditando regras, prometendo a salvação. A obediência à igreja vira um pilar da fé cristã. Então, a igreja que nasceu da revolta contra o Império Romano se torna uma instituição poderosa. Que ironia. E o Fromm liga essa mudança na estrutura a uma mudança na psicologia social dos cristãos, né? Sim, aquela hostilidade com a figura paterna, que vimos na cristologia primitiva, vira submissão. As massas que antes buscavam derrubar os governantes agora se curvam à autoridade da igreja. É como se aquela energia revolucionária do início tivesse sumido e, no lugar, uma postura mais passiva. Meio que, tá bom, vamos seguir as regras. Mas por que essa mudança? O que levou a essa transformação? O Fromm argumenta que essa mudança psicológica tem a ver com a evolução do Império Romano. A partir do século IV, o império, que antes era visto como inimigo, se torna o berço do cristianismo. A igreja se alia ao poder imperial, buscando se fortalecer. E aí, a ênfase na justiça social, na luta contra a opressão, perde força. O foco muda para a salvação individual, para a vida depois da morte. Caramba, que mudança, hein? A igreja que nasceu da revolta se junta ao sistema que ela criticava, e essa mudança impactou a figura de Jesus também, né? Sim, no início, Jesus era o Messias que traria justiça para a terra. Mas com o tempo, a figura dele se torna mais espiritualizada. O foco muda para o sofrimento dele, para o sacrifício, como forma de redimir os pecados da humanidade. E essa mudança na figura de Jesus ligada à evolução do dogma da Trindade, né? Aquele que coloca Jesus como Deus desde o início. Isso. A partir do século IV, a Trindade se consolida. Jesus deixa de ser um homem elevado a Deus e passa a ser considerado Deus desde sempre. E para o Fromm, essa mudança representa uma volta a uma relação mais passiva com a divindade. Tipo, voltar para o colo da mãe, Deus Pai volta a ser o centro, mas agora como um pai amoroso que acolhe. Entendi. É como se a igreja oferecesse um refúgio, um consolo a um mundo difícil. Faz sentido, né? As pessoas buscando segurança em tempos de crise. Exato. E o Fromm argumenta que essa ênfase na figura paterna, na submissão à autoridade, teve consequências profundas para a psicologia social do Ocidente. A gente carrega essa herança até hoje. Nossa, quanta coisa aconteceu nesse período. Mas e aí? O que acontece depois? A história do cristianismo continua, né? Claro. Ainda temos a reforma protestante para entender. E ela traz novas mudanças, novas reflexões sobre a relação entre a fé, o poder, a sociedade. É isso aí. No próximo bloco, a gente mergulha na reforma protestante e nas ideias do Fromm sobre essa nova fase do cristianismo. Não perca. E aí, pessoal, de volta ao nosso Deep Dive. Vimos como o cristianismo mudou ao longo dos séculos, né? Da revolta das massas à igreja como uma instituição poderosa, e agora chegamos na reforma protestante. O que o Fromm diz sobre esse momento? A reforma é um ponto crucial na análise do Fromm. Ele vê o protestantismo como uma tentativa de romper com a passividade, a submissão, que para ele marcavam o catolicismo medieval. Seria tipo um chega. É. Não basta, né, aquela ideia de seguir cegamente a igreja. Exatamente. Lembra da ênfase na figura paterna. No protestantismo, Deus Pai volta a ter um papel central, mas não como um pai a ser temido, e sim um pai que exige responsabilidade, ação individual. Então, em vez de se curvar à autoridade da igreja, o protestantismo coloca o indivíduo no centro da relação com Deus. Isso. O Lutero, o grande nome da reforma, desafia a igreja católica e coloca a fé individual como o caminho para a salvação. Nada de intermediários. A conexão com Deus é direta, através da leitura das Escrituras. E essa mudança toda na religião tem a ver com as mudanças na sociedade, né? A ascensão do capitalismo, o iluminismo. Com certeza, o protestantismo surge num contexto de grandes transformações. A ênfase na individualidade, na razão, na ação que a gente vê no protestantismo se conecta com o espírito da época. É como se o protestantismo abrisse caminho para o homem moderno, né? Com toda a ênfase na autonomia, na liberdade, na razão. Exatamente. E o Fromm reconhece isso, mas ele também alerta para um possível lado negativo. Qual seria o problema? Ele argumenta que o individualismo, quando levado ao extremo, pode levar à alienação ou isolamento. A gente perde o senso de comunidade, de pertencimento. E aí chegamos na crítica central do Fromm à sociedade moderna. A alienação do homem. Peraí, ele critica a sociedade moderna por ser individualista, mas também critica o catolicismo medieval por ser submisso. Boa pergunta. É aí que a gente vê a sutileza do Fromm. Ele não está defendendo um extremo ou outro, a crítica dele é mais profunda. Para ele, tanto a submissão cega quanto o individualismo desenfreado podem nos afastar da nossa verdadeira natureza, da nossa essência. Então, para ele, a sociedade moderna, apesar de todo o progresso, criou um novo tipo de submissão. Não mais à igreja, mas a um sistema que nos transforma em
homens coisa, como ele dizia. Exato. E essa alienação, essa perda da nossa humanidade é a grande tragédia do homem moderno, na visão dele. A gente se perde buscando coisas, status, sucesso e se esquece de quem a gente é de verdade. E qual a saída? O que o Fromm propõe para a gente se reconectar com a nossa essência? Ele defende uma mudança radical de valores. Romper com a lógica do consumo, do individualismo, resgatar o amor, a solidariedade, a compaixão, a criatividade. Ele chama de revolução humanista. Uma revolução que começa dentro da gente, buscando o autoconhecimento, questionando nossos valores, desejos, crenças. E aí, quem sabe, a gente constrói uma sociedade mais justa, mais humana, onde a vida tenha sentido além do ter e do poder. Exatamente. E a psicanálise, para ele, era uma ferramenta poderosa nesse processo. Jornada a gente fez hoje, né? Começamos na Palestina do século I, nós passamos pela ascensão e transformação do cristianismo e chegamos na crítica do Fromm à sociedade moderna, na busca por um futuro mais humano. E você, o que tira de lição dessa história? Vale a pena pensar. Quais dogmas, crenças, estruturas nos limitam hoje? O que precisamos mudar para viver com mais autenticidade, liberdade? E para quem quiser se aprofundar no Fromm, fica a dica. O Dogma de Cristo, Arte de Amar, Ter ou Ser. Livros que nos desafiam a pensar sobre a vida, a sociedade e nós mesmos. É isso aí. Esperamos que tenham gostado desse mergulho na história e na psicanálise. Até a próxima. E lembrem-se, a mudança que queremos ver no mundo começa dentro da gente.